Muito obrigado, senador Alfredo Nascimento, pela oportunidade. Nós vamos tratar do aspecto da amplitude do aumento tanto do transporte de carga como de passageiros no sistema nacional, lastreados pelo que o doutor Bernardo colocou na expectativa de termos um trem de alta velocidade no Brasil até próximo de 2020, assim como o doutor Jean colocou as reformulações que estão sendo feitas e elaboradas pela nossa agência reguladora, no sentido de darmos um salto de qualidade, um salto de competitividade a um sistema que é mais do que centenário, mas que vem desde o seu momento de concessão, vivendo algumas das transformações necessárias, polêmicas, de discussão, mas natural de um país democrático, onde o poder público e o poder privado, agora, com uma perspectiva muito grande de parceria público-privada, possamos agir com mais celeridade, com mais rapidez, com mais objetividade, a fim de atender, inclusive, as vozes mais recentes do povo brasileiro. Vale lembrar, senador Alfredo Nascimento, nós estamos vivendo o que eu chamo do terceiro para o quarto ciclo brasileiro na ferrovia. O primeiro foi lá nos idos do Barão de Mauá, quando concretizou seus sonhos. O segundo, quando nós estatizamos o sistema da Rede Ferroviária Federal S.A., diga-se de passagem, já carregando déficit operacional e econômico. O terceiro foi, mais recentemente, na década de 90, com o Plano Nacional de Desestatização, onde iniciou-se, a partir de fins de 96 a 99, a concessão de 11 malhas públicas para a mão da iniciativa privada, recuperar algo que estava abandonado há mais de 3 décadas, completamente destruído e, de uma certa forma, com pouca utilização, como nós poderemos ver mais na sequência. E esse novo ciclo, esse novo momento, senador e senadoras, na ideia de pegar este país enorme, grande, continental, e transformá-lo numa realidade de carga e de retorno de passageiro, para que todos nós podemos fazer o uso mais adequado das riquezas naturais do país em seus movimentos de movimentação, naturalmente, e mesmo da mobilidade urbana nos grandes centros brasileiros. Mas vale lembrar que o objetivo e a responsabilidade do doutor Bernardo na condução da EPL, que tem o foco e o objetivo de trazer de volta o planejamento no nosso país, no sistema de transporte e de logística, nós poderemos vir a ter esses resultados mais mensuráveis, mais práticos dentro dessa realidade. É importante entendermos que, de fato, nós não observamos ferrovia desde os anos 2004, 2005. De lá para cá é que se tornou um tema de agenda nacional, que se tornou uma discussão saudável, bem-vinda, e que todos nós do setor estamos com a nossa autoestima recuperada e uma classe, uma indústria ferroviária nova no sistema. Já somos mais de 50 mil trabalhadores no sistema de carga, 38 mil no sistema de passageiros e somos mais de 42 mil empregados diretos nesse sistema da indústria brasileira. Mas a nossa lógica, como podem observar nesse mapa, que por si só valeria a apresentação, ela era de utilização da nossa costa brasileira. E aí a lógica era de corredores de exportação. As ferrovias foram criadas neste sentido, e não de integração entre elas, porque as próprias SRs, as superintendências regionais, não faziam esse tipo de trabalho de forma adequada. Então, a questão da interoperabilidade, ela tem que ser olhada no ano de 2020, assim como hoje a agência reguladora começa a observar, mas desde que tenhamos a ferrovia Norte-Sul, que vai proporcionar outras transversais para alimentar 7 novos portos brasileiros e aí sim criar uma condição sustentável, econômica, produtiva, de custo logístico possível e aceitável para os nossos usuários fazerem uso de um sistema mais adequado, combinado, intermodal e, ao mesmo tempo, e principalmente, econômico. Mas, de qualquer forma, nós temos um tempo para chegarmos nessa situação. E é dentro dessa ótica que a ANTF, que é a Associação Nacional dos Transportadores de Carga,
tem levado ao governo federal, à EPL hoje, à ANTT e ao Ministério do Transporte, alguns dos pontos que nós observamos serem fundamentais para que tenhamos avanços reais, de fatos ocorridos. Eu queria lembrar que, independente de tudo isso, a sensação é: fizemos sim, recuperamos, mas há lugares, há deficiências em que nós temos maiores dificuldades de fazer e de realizar modificações. Mas o sistema aumentou. A sua capacidade produtiva aumentou, os seus investimentos já ultrapassam 50 bilhões de reais, sendo 16 de pagamentos de tributos, coisa que não eram feitas pela estatal, e mais de 7 bilhões de reais que foram pagos, senadores, no arrendamento da malha. E esses valores não retornaram para o nosso sistema. Agora, temos muito mais o que fazer, temos muito mais o que produzir, e a sensação é que fizemos pouco mesmo. E há uma necessidade de um entendimento, de uma colaboração pública e privada para que possamos avançar. Alguns desses pontos estão aqui. Nós não olhamos na malha existente. O projeto de expansão é perfeito, nós vamos ver ali na frente, mas o fato é, nós temos gargalos, nós temos expansão da malha, que será dita, a intermodalidade, que foi citada pelo Dr. Jean, e temos diversos problemas institucionais da extinta Rede Ferroviária Federal. Não posso ficar longe, como todo brasileiro, como todo empresariado, na questão que trata da tributação dos fornecedores e da competitividade do sistema. Além disso, temos as questões sociais, de sustentabilidade, tecnologia e gente. Estamos implantando sistemas mais modernos. Estamos circulando ainda numa malha de 2 séculos atrás. Há dificuldades e há um custo de investimento muito grande. Em 2003, o doutor Bernardo fez parte desse processo no plano de revitalização das ferrovias. E nós temos dificuldades burocráticas e tivemos de recuperar esses trechos já existentes e perdemos um tempo que poderíamos ter avançado. Mas, de qualquer forma, mudanças ocorreram e o sistema vem evoluindo. E este ponto é importante. A combinação agora, EPL, a NTT, ou futura empresa brasileira de ferrovia, vão poder agrupar os responsáveis por esse sistema e nós vamos continuar atacando essa ótica que precisamos dentro do sistema de carga. Não diferente disso, e foi um dos motivos de críticas e críticas estas construtivas, que nós levamos à agência reguladora que o modelo dessa chamada novo marco regulatório, que, no meu ponto de vista, vai continuar sendo, porque ele já existia, e vale lembrar, ninguém aqui gostaria, naquela época, de ser sócio da Rede Ferroviária Federal, quando ela foi levada à iniciativa privada. Eu duvido que nós encontrássemos algum sócio que quisesse partilhar com a rede algum tipo de ação conjunta, como hoje, por exemplo, temos com a Infraero. Ninguém faria isso devido ao caos que existia naquela época, fruto de um abandono pleno e total do poder público. Independente disso, mostramos que há uma situação no mundo em que esta modalidade ela não apresenta referências mundiais e, ao mesmo tempo, colocava dúvidas. E nós levamos ao governo e à agência os nossos pontos de observação que estão sendo trabalhados, e eu posso dizer isso com muita segurança, através da agenda regulatória da NTT, elaborada pelo seu corpo técnico, avanços significativos do ponto de vista de discussão de temas para que tenhamos, sim, essa malha ferroviária que precisa e deve, e que já deveria ser de 52 mil quilômetros, para que possamos integrar de forma mais objetiva e mais econômica e mais ambientalmente sustentável todo esse sistema. E aí eu entro no que, mais recentemente, há quase um ano, a nossa presidente lançou, já com estudos, né, Bernardo, da própria EPL, o plano de expansão da malha ferroviária brasileira. Plenamente correto, extremamente adequado, é disto que nós precisamos. Tenho certeza que novos trechos irão ser adicionados em breve, mas que reflete a necessidade dessa transformação. É dentro dessa ótica que o governo está acertadamente trabalhando e tem tido, ao longo desse último ano, imaginando, dentro da agência reguladora, cumprido toda a questão burocrática, todos os pontos necessários, independente do atraso, mas o atraso trará certamente
sucesso sob a ótica de empreendimento futuro que nós teremos com a ampliação da malha ferroviária brasileira. Precisamos combinar, e estamos tratando o novo com o existente. Essas questões, elas são complexas, porque o papel não retrata a realidade quando você vai para a operação. Então, nós estamos tentando trazer de ambas as partes pontos de interesse comuns para que nós possamos evitar surpresas e questões desagradáveis na avaliação do resultado desse trabalho. E é dentro desse objetivo que nós entendemos que o caminho é certo e o que está sendo feito, mais recentemente com o balanço do PAC, é fundamental para que nós tenhamos e finalmente, né, como todos nós, profissionais executivos, ficamos nessas 3 décadas, ficávamos ainda, na minha cabeça, vem de que nós estamos tratando da visão que o nosso governo dos anos 70 tinha. Nós ainda discutimos, até mesmo o trem de alta velocidade, a questão da Dutra, a questão de aeroportos, de hidrovias, a ferrovia do aço, que é hoje a MRS, que foram feitas naquela época e que hoje ainda discutimos algumas coisas que deveriam estar prontas. Nós precisamos mudar isso. Nós passamos um período de 2 décadas, 80 e 90, em abandono, o sistema ferroviário e aquaviário, e aeroportuário também, para depois entrar numa necessidade de planos, de projetos, e finalmente temos a EPL, que vai olhar esse horizonte lá em 2020, e melhor, com a atividade e com a participação pública, senador Alfredo e demais integrantes da Comissão de Infraestrutura. Só que nós precisamos que este lado público, aliado à iniciativa privada, que agora vem com uma força maior, com os diversos projetos de infraestrutura, no caso de transportes, possam trazer a melhoria para que nós, de fato, possamos executar projetos de forma célere, confiável, auditada e com muita capacidade para que tenhamos os problemas resolvidos ainda nesta década. Sem dúvida nenhuma, nós vamos avançar com muita objetividade se todos nós estivermos envolvidos, se toda a sociedade estiver envolvida no ambiente e no trato através das audiências públicas e da participação para que tenhamos eliminação de dúvidas. Já o sistema, senador Alfredo, metro ferroviário brasileiro, ele ainda é insuficiente, ele é curto, é pequeno, né? São apenas 63 médias e grandes cidades ou regiões metropolitanas atendidas pelo sistema de sobretrilhos. É pouco, a nossa rede é pequena e isso tudo é falta de planejamento. E aqui nós temos desassociado a questão de transportes e o Ministério das Cidades. Não se trabalha em conjunto. Ok, então te peço, Bernardo, traz o CONIT para a gente de forma mais efetiva e transparente, pública, para que nós, todos os investidores, possamos vir a agir mais rapidamente e com mais segurança. E aí, no caso de passageiros, nós temos o público e o privado já atuando, são situações mistas, mas que nós precisamos crescer muito, muito rapidamente, porque interfere na qualidade de vida do povo brasileiro. A rede é mínima, ela precisa crescer. E quais são essas dificuldades? É quase que um octógono. Está faltando aí a questão de planejamento integrado. Nós temos dificuldades na expansão da malha, nós temos difusão de sistemas sobre trilhos nas cidades brasileiras. O ponto crítico maior e que todos nós do setor de passageiros pedimos é o custo da tarifa e da energia elétrica, a modernização dos sistemas, porque a dificuldade também e existe do poder público em melhorar mais rapidamente a questão dos sistemas ferroviários, implementação do avanço tecnológico, aqui o doutor Bernardo colocou as questões de um trem de alta velocidade no continente sul-americano, a questão da tarifa, como eu falei, e de frota, que vem sendo recuperado, inclusive com grandes multinacionais no Brasil. E terminando, senador, a questão que eu peço a esta casa, peço a essa comissão, é que trabalhe em cima, principalmente, da tarifa de energia elétrica. O sistema é caro e é através desse modelo que nós poderemos baixar os custos operacionais do sistema. É dessa forma que a redução da tarifa de energia ela se torna necessária para resgatar não só a questão tarifária, mas a cobrança desses serviços prestados. E aí você consegue certamente harmonizar todo o sistema, toda
a questão propriamente dita da movimentação de passageiros. E, por fim, lhe dizer que o CONIT é muito importante, que o planejamento que vem sendo feito e projetado e elaborado pelos técnicos da EPL vão, sim, trazer melhorias ao nosso negócio, que o orçamento que nós temos, ele precisa, através desta Casa, do Congresso Nacional, estar sempre firme e presente, que nós tenhamos equacionamentos jurídicos, ambientais e regulatórios principalmente para os nossos investidores, e precisamos ter um Ministério do Transporte mais forte, de liderança, para executar, definir políticas e gestar e mesmo administrar os diversos projetos de infraestrutura brasileira. Uma ferrovia não vive sem porto. Portanto, eu sou defensor de que as agências reguladoras e o sistema seja centralizado. Muito obrigado, senador.